Meu marido me expulsou de casa no dia do meu aniversário, mas quando meu avô disse, você não deveria ter feito isso, te vejo amanhã na sala do chefe, meu marido ficou mais branco que papel. Meu nome é Cíntia Montenegro, mas ninguém na empresa sabe disso. Lá, eu sou só a Cíntia do setor administrativo, a moça discreta que chega cedo, sai tarde e nunca participa de confraternizações. E sinceramente, eu gosto assim. Sempre gostei da ideia de conquistar meu espaço pelo meu trabalho e não pelo sobrenome que carrego escondido no crachá. Desde pequena, meu avô dizia que o respeito só é verdadeiro quando nasce do esforço, e eu segui esse princípio como uma promessa silenciosa. Trabalho na Montenegro Corp. Há 8 anos. Comecei como estagiária, digitando planilhas e fazendo café, e hoje sou assistente administrativa do setor de projetos. Todos os dias, atravesso os corredores daquele prédio sabendo que, se eu quisesse, poderia estar no topo. Mas não quero atalhos. Nunca quis. Prefiro o silêncio das pequenas vitórias. Eu me casei com Daniel há 3 anos. Ele também trabalha na empresa, como coordenador de projetos. Quando nos conhecemos, ele era gentil, cheio de ideias, e parecia ver em mim algo além da aparência comum e dos cabelos sempre presos num coque simples. Por um tempo, eu me senti vista. Mas o encanto passou, e ele passou a me ver como um detalhe. Um plano de fundo na vida que ele acha que merece. Ainda lembro do dia em que cheguei em casa com uma proposta de curso internacional que ganhei da empresa. Estava radiante. Achei que ele ficaria orgulhoso. Mas ele só olhou e disse, e você vai mesmo aceitar? Isso nem é cargo de liderança. Aquilo me cortou como uma lâmina. Mas, como sempre, eu sorri, engoli em seco e disse, foi só uma ideia, amor. E a ideia morreu ali. Não posso dizer que sou infeliz. Tenho saúde, um trabalho que me desafia, e um avô que é mais pai do que qualquer outro homem poderia ter sido. Mas há dias, especialmente aqueles em que Daniel me ignora no jantar ou quando chega em casa sem nem perguntar como foi meu dia, em que me sinto invisível. Como se eu vivesse numa bolha transparente dentro da minha própria casa. Daniel nunca soube da minha relação com o presidente da empresa. Sempre que o Sr. Vicente passava pelos corredores, ele fingia que não me via, e eu fingia que não via ele fingindo. Era um acordo tácito. Meu avô respeitava minha escolha de manter tudo em segredo, mesmo quando via os olhares tortos ou ouvia os sussurros. Às vezes, ele me olhava com olhos tristes, como quem queria intervir, mas sabia que era preciso me deixar crescer sozinha. Eu sempre tive medo de que, se as pessoas soubessem quem eu sou, deixassem de me ver pelo que faço. Ou pior, que começassem a me bajular. Não quero favores, nem portas abertas. Quero merecer cada centímetro de reconhecimento, mesmo que ele nunca venha. Mas por mais que eu insista em viver em silêncio, a vida tem um jeito cruel de gritar quando menos esperamos. E naquele ano, tudo começou a gritar de uma vez só. Era o mês do meu aniversário, e eu ainda acreditava que o amor poderia se reacender com pequenos gestos. Cozinhei meu prato favorito, comprei um vestido novo, simples, mas bonito, e esperei. Esperei como quem espera uma chance de ser lembrada. E, mesmo sem saber ainda, era ali que a minha vida começaria a mudar. Mas não da forma que eu imaginava. Porque às vezes, antes de renascer, é preciso ser completamente apagada. Não foi de uma vez. O amor entre mim e Daniel não evaporou como num estouro. Ele foi sumindo devagar, como perfume velho em roupa esquecida no armário. No início, eu achava que era só cansaço. Afinal, a vida adulta não é um filme. Tem boleto, trânsito, metas a cumprir e 1001 decepções miúdas no caminho. Mas depois de um tempo, percebi que não era a vida que nos afastava. Era ele. Era a forma como ele me olhava, como se eu tivesse deixado de ser interessante. Como se eu estivesse fora do contexto da vida que ele achava que merecia. Daniel começou a mudar por dentro, mas deixava escapar por fora em detalhes pequenos, quase invisíveis. Primeiro foi a forma como ele comentava minhas roupas. Vai assim mesmo pro trabalho?
Perguntava com um sorriso enviesado. Depois, começou a criticar meu jeito de falar, de rir, de contar as coisas. Eu me tornei um espelho rachado onde ele já não via nada que o agradasse. E, mesmo assim, eu continuava tentando. Tentava consertar o que nem tinha quebrado. Me esforçava para ser leve, para não incomodar, para não ocupar espaço demais dentro da própria casa. Na empresa, tudo era ainda mais confuso. Daniel era um funcionário eficiente, ambicioso, querido pelos superiores. Eu sabia disso. E era exatamente por isso que nunca quis que soubessem quem eu era de verdade. Se ele descobrisse que me casou com a neta do presidente, tudo o que tínhamos seria contaminado. Mas havia dias em que eu me perguntava se ele teria me tratado melhor, ou se teria sido pior. Luciana, uma das analistas do setor dele, fazia questão de me lembrar todos os dias que eu era só uma assistente. Ela tinha um sorriso doce e olhos venenosos. Sempre se oferecia para ajudar Daniel nas apresentações, sempre fazia piadas com duplo sentido, sempre falava alto demais quando ele estava por perto. E eu? Engolia. Engolia porque dizer algo me faria parecer insegura. Engolia porque ele sempre dizia: você tá vendo coisa onde não tem. Mas eu via. E sentia. Uma vez, peguei uma conversa entre eles. Estava na copa, enchendo minha garrafinha, quando os dois entraram sem perceber minha presença. Ela disse: você merece alguém do seu nível, Daniel. Alguém que esteja pronta para crescer junto. Ele riu. Um riso baixo, cúmplice. E não a corrigiu. Ficaram ali, falando de metas e projetos, e eu me senti tão pequena que nem tive forças para sair. Esperei os dois irem embora, sentei num banco e fiquei ali, tentando lembrar porque eu ainda achava que merecia aquele tipo de amor. Nessa época, meu avô começou a me ligar com mais frequência. Ele dizia que sentia saudade. Mas eu sabia que ele estava preocupado. Eu sempre fui boa em disfarçar, mas ele sempre foi bom em perceber. Ainda assim, eu não dizia nada. Não queria parecer fraca. Não queria decepcioná-lo. Ele havia me ensinado a levantar sozinha, e eu queria mostrar que conseguia. O curioso é que, mesmo me sentindo invisível para Daniel, eu continuava presente em tudo. Fazia o café dele do jeito que ele gostava. Comprava as frutas que ele preferia. Acordava antes só para garantir que a camisa dele estivesse passada. E sabe o que doía mais? Ele nunca percebia. E se percebia, não dizia. A indiferença dele era um buraco fundo onde eu jogava meu afeto todos os dias, esperando que um dia ele ecoasse de volta. Eu não sabia ainda que amor que machuca em silêncio é mais perigoso que grito. E que, por mais que a gente tente esconder, o corpo sente. Comecei a ter insônia. Dores de estômago. Chorei lavando louça. Chorei no elevador. Chorei calada no banho, com a água disfarçando meu desespero. Eu achava que aquilo era passageiro. Que todo relacionamento tinha fases. Mas a verdade é que eu já não era vista nem como mulher. Eu era uma sombra funcional. E mesmo sendo neta do homem mais poderoso da empresa, eu me sentia sem voz. Sem vez. Sem brilho. Mas o destino, esse roteirista cruel, já estava escrevendo uma virada. E eu não fazia ideia de que a cena seguinte seria o meu próprio colapso. Um colapso no dia em que eu mais esperava ser celebrada. Naquela manhã, eu acordei com o peito cheio de esperança. Era meu aniversário. E por mais que os últimos tempos com Daniel tivessem sido um campo minado de silêncios, críticas e afastamento, parte de mim ainda acreditava que ele lembraria. Que, quem sabe, o homem por quem eu me apaixonei estivesse escondido sob aquela armadura de arrogância e rotina. Planejei tudo com cuidado, não queria luxo, nem festa, só um jantar íntimo, algo simples que trouxesse de volta um pouco do que fomos. Passei o dia tentando não criar expectativas e falhando. Comprei ingredientes frescos, fiz meu prato preferido e o dele também. Enfeitei a mesa com flores brancas, dobrei os guardanapos com capricho, acendi velas e coloquei uma música leve tocando baixinho.
Coloquei meu vestido favorito, único que me fazia sentir bonita sem esforço, e prendi o cabelo de um jeito diferente. Olhei no espelho antes de servir a comida e pensei, ele vai notar. Mas ele não notou. Na verdade, ele nem apareceu no horário. O relógio passou das 7, depois das 8, e às 9 eu ainda estava sentada, olhando para a porta. Sem mensagem. Sem ligação. A comida já esfriava na mesa quando o som das chaves finalmente girou na fechadura. Meu coração bateu forte, como se ainda houvesse tempo para o dia ser salvo. Daniel entrou com a jaqueta jogada sobre o ombro, celular na mão, e um cheiro forte de cigarro misturado com perfume caro. Ele olhou em volta, viu a mesa posta, e arqueou uma sobrancelha como quem chega num lugar estranho. Você fez jantar? Perguntou, tirando os sapatos como se fosse só mais uma noite qualquer. Sim, é meu aniversário hoje. Eu disse, tentando manter a voz firme. Ele parou por um segundo. Um segundo exato. Nem mais, nem menos. Depois, soltou um riso abafado, sem humor, e disse, é verdade. Sentei-me de novo, tentando disfarçar o gosto amargo que subiu pela garganta. Ele não se aproximou da mesa. Foi até o sofá, jogou-se com o celular em mãos e começou a deslizar o dedo na tela como se aquilo fosse mais importante do que tudo o que eu havia preparado. Vai comer? Perguntei, ainda tentando salvar algo. Não tô com fome. Comi qualquer coisa no caminho. Aquilo foi como um tiro mudo no peito. Fiquei ali, parada, encarando a comida fria, sentindo o peso de cada vela que ainda queimava, cada flor que já murchava um pouco, cada detalhe feito para ele. O silêncio da sala era ensurdecedor. A música já havia parado. Só restava o som do dedo dele passando no vidro do celular. Levantei devagar e comecei a guardar os pratos. Cada talher parecia um lamento. Quando voltei da cozinha, ele estava me observando. Mas não com carinho. Com desprezo. Você realmente achou que a gente ainda era um casal feliz, né? Ele soltou, com aquela voz baixa que ele usava quando queria ferir sem gritar. Fiquei imóvel. Ele levantou, veio até mim e continuou. Olha pra você. Sempre no mesmo lugar, mesma roupa, mesma vidinha. Você vive uma fantasia, Cíntia. Acha que esse teatrinho de esposa perfeita ainda funciona? Eu cresci. Você ficou pra trás. Eu abri a boca para responder, mas não saiu nada. Porque, de certo modo, ele tinha razão, eu fiquei. Fiquei esperando, suportando, acreditando. Fiquei na esperança de que ele ainda fosse aquele homem do começo. Mas ele já tinha ido embora há muito tempo. Só esqueci de me dar conta. Você quer que eu vá embora? Perguntei, com a voz embargada. Quero. Ele respondeu, sem hesitar. Mas faça um favor, não dramatiza. Só pega as suas coisas e vai. Eu quero paz. Paz. A palavra me acertou como uma ironia cruel. Porque se alguém ali havia lutado pela paz, tinha sido eu. Eu, que calei. Eu, que tentei. Eu, que fiz de tudo para manter algo que ele já havia destruído por dentro. Subi as escadas em silêncio. Não chorei. Não gritei. Arrumei uma mala pequena, peguei minha bolsa e minha dignidade e desci. Quando passei por ele, ele não olhou para mim. E talvez essa tenha sido a parte que mais doeu. Abri a porta e encarei a noite vazia. O vento bateu no meu rosto como um tapa do destino. E foi nesse momento que vi um carro estacionado do outro lado da rua. Era o carro do meu avô. Ele estava ali, parado, olhando para mim com aqueles olhos que sempre souberam demais. Desci a calçada e ele abriu a porta sem dizer uma palavra. Entrei. E então ele disse, calmamente, enquanto olhava pelo retrovisor. Você não deveria ter feito isso, Daniel. Te vejo amanhã na sala do chefe. E naquele instante, eu soube. Não era o fim. Era o começo do que ele merecia descobrir. Meu avô não disse mais nada naquela noite.
Nenhuma pergunta, nenhum comentário, nenhum "eu te avisei", e talvez tenha sido exatamente isso que me fez desmoronar. Porque às vezes, o que a gente mais precisa não é de explicações ou conselhos, mas de um silêncio que acolhe, de um olhar que entende. E o dele dizia tudo. Ele dirigia com uma calma quase cirúrgica, como se estivesse segurando o meu mundo desfeito com as duas mãos no volante. Chegamos à casa dele pouco depois das 11. A mansão parecia ainda maior naquela noite. Eu conhecia cada cômodo, cada canto, cresci ali, entre colunas de mármore e corredores longos demais para uma criança. Mas naquela noite, tudo parecia diferente. Menor, talvez. Ou mais quente. Ele me levou até o quarto de hóspedes e disse apenas: "Descansa, meu bem. Amanhã a gente conversa." Eu queria chorar, gritar, contar tudo. Mas meu corpo já não respondia. Tirei os sapatos e me joguei na cama sem nem tirar o vestido. Fiquei ali, deitada, olhando pro teto escuro, enquanto a dor se espalhava devagar, como uma febre que sobe e não dá trégua. Eu não chorava de raiva. Chorava de exaustão. Era como se meu coração tivesse corrido uma maratona por anos, e só agora tivesse parado para respirar. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café fresco e pão na chapa. Meu avô estava sentado à mesa, de jornal aberto, óculos escorregando no nariz. Era a mesma imagem de quando eu era menina, nos domingos em que ele fazia questão de preparar nosso café, mesmo com dezenas de empregados disponíveis. "Dormiu bem?" ele perguntou, sem levantar os olhos. "Não sei." Respondi. "Acho que apaguei." Ele fez que sim com a cabeça, virou mais uma página do jornal e disse: "Tem horas em que o corpo dorme porque a alma não aguenta mais ficar acordada." Sentei à mesa em silêncio. Tomei o café quase como um ritual, mastigando devagar, como quem aprende a respirar outra vez. Quando terminei, ele fechou o jornal, me olhou com calma e falou: "Agora quero que me conte tudo. Desde o início." E eu contei. Sem filtros, sem pausas. Contei dos silêncios que doíam mais do que gritos, dos olhares que me diminuíam, das frases afiadas que ele usava para me ferir sem levantar a voz. Contei de Luciana, da solidão, da sensação de invisibilidade que me acompanhava como uma sombra. E, por fim, contei do jantar. Daquele momento exato em que meu coração quebrou em 1000 pedaços, frios como a comida na mesa. Meu avô ouviu tudo em silêncio. Não me interrompeu. Não julgou. Apenas ouvia, como quem segura algo muito frágil nas mãos. Quando terminei, ele se levantou da cadeira e veio até mim. Colocou a mão sobre meu ombro e disse: "Você tem ideia da mulher que é, Cíntia? Tem ideia da força que carrega, mesmo depois de tanto tempo sendo apagada?" Engoli o choro. Só balancei a cabeça. "Você foi ensinada a vencer sem passar por cima de ninguém. E isso, minha neta, é raro. Mas agora chegou a hora de você lembrar quem você é. E mais do que isso, chegou a hora de todos os outros lembrarem também." Ele caminhou até a janela, abriu as cortinas e deixou o sol entrar. A luz invadiu o cômodo como uma nova promessa. "Você não vai voltar para a casa dele." Ele disse. "Mas vai voltar para a empresa. E não como assistente. Vai voltar como Montenegro. Como herdeira. Como mulher que ficou em silêncio demais, por tempo demais." "Vou." Comecei, hesitante. "Eu não quero que pensem que estou me aproveitando. Não quero subir porque sou sua neta. Sempre quis merecer tudo sozinha. E você conseguiu." Ele respondeu, firme. "Eu nunca te dei nada. Nunca te dei posição, nunca te abri porta. Mas agora, quem vai abrir é você. Porque quem passou por tudo isso e ainda está de pé, já não precisa mais se esconder." Ficamos em silêncio por alguns segundos. Depois ele completou: "Mas antes de qualquer decisão, me diga, o que você quer de verdade?" Eu respirei fundo. Fechei os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, não pensei em Daniel.
Pensei em mim. Eu quero respeito. Respondi. E quero reencontrar a mulher que eu fui antes de me perder nele. Meu avô sorriu. Não o sorriso de quem venceu, mas de quem reencontrou algo que julgava perdido. Então vamos começar por aí. Naquele dia, começamos a traçar o que ele chamou de a retomada da verdade. E eu não fazia ideia, mas no coração daquela verdade, havia um nome que ainda acreditava que estava no controle de tudo. Daniel. E ele estava prestes a descobrir que, quando uma mulher silenciada se levanta, o mundo inteiro precisa escutar. Na manhã seguinte, eu vesti a camisa branca que guardei por anos no fundo do armário. Aquela que comprei quando achei que seria promovida, e nunca tive coragem de usar. Passei batom, coisa que já não fazia tempo, e prendi o cabelo como sempre, mas dessa vez com firmeza. Era o meu uniforme de guerra. Não pela cor, nem pelo corte. Mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu estava indo me ver. Não como esposa. Não como funcionária discreta. Mas como mulher. Como neta. Como Cíntia Montenegro. Meu avô havia agendado a reunião com poucos nomes. Uma convocação formal, interna, com um detalhe curioso: o próprio presidente da empresa estaria presente. Isso por si só já causava burburinho. Vicente Montenegro raramente participava de reuniões operacionais. Era um homem de bastidores, respeitado e temido em igual medida. Para Daniel, era o tipo de figura que inspirava bajulação. Eu cheguei antes da hora, como sempre. Esperei na sala reservada ao lado da presidência. Mãos firmes. Respiração controlada. O coração batia alto, mas não era medo. Era algo parecido com libertação. Alguns minutos depois, ouvi passos no corredor. O som das risadas abafadas me fez reconhecer a voz dele, Daniel. Abri a porta com calma e entrei. Ele estava de pé, conversando com dois colegas, vestido com seu blazer escuro e aquele sorriso de quem acha que o mundo gira ao seu favor. Quando me viu, paralisou por um segundo. Só um segundo. Depois riu, cínico. Você foi chamada também? Interessante. Fui. Respondi, sem emoção. Parece que as prioridades da empresa estão mudando. Ele se aproximou, com aquele tom ácido disfarçado de charme. Cíntia, você devia descansar. Esse ambiente não é para você. De verdade. Eu disse aquilo ontem porque estava cansado, mas... Antes que ele completasse, a porta da sala do presidente se abriu. E Vicente Montenegro apareceu, imponente, impecável, com sua pasta preta e o olhar firme. Atrás dele, dois diretores e uma secretária entraram. Bom dia a todos. Ele disse. Vamos direto ao ponto. Temos algo importante para esclarecer. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Daniel se ajeitou na cadeira, confuso. Tentava manter a compostura, mas eu via o suor começando a brilhar na lateral da testa dele. Vicente ficou de pé à cabeceira da mesa e então fez o que ninguém esperava. Colocou a mão no meu ombro e disse: Antes de qualquer coisa, gostaria de apresentar formalmente a todos a minha neta, Cíntia Montenegro. Funcionária desta empresa há quase uma década. Dedicada, discreta, e agora, a nova gerente de projetos da casa. Um segundo de silêncio. Depois, o ar pareceu ser sugado da sala. Daniel me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Seus olhos arregalaram como se, de repente, o mundo tivesse girado na direção oposta. O quê? Ele sussurrou. É isso mesmo que ouviu. Meu avô respondeu, com frieza polida. Você trabalhou ao lado da minha neta por anos e nunca percebeu. Nunca se importou. Mas o pior, não foi isso. Daniel levantou da cadeira, visivelmente irritado. Isso é algum tipo de piada? Vocês planejaram isso? Vicente cruzou os braços. Você planejou, Daniel. Planejou construir sua ascensão em cima da humilhação dos outros.
Especialmente da mulher que você chamava de esposa. E fez isso achando que ninguém via. Mas eu vi. E agora, todos verão. A sala permaneceu em choque. Daniel tentou se explicar. Disse que era um mal-entendido, que sempre respeitou meu trabalho. Mas cada palavra que saía da boca dele soava como vidro trincando. Você sempre disse que queria paz, Daniel. Eu disse, olhando direto nos olhos dele. E agora vai tê-la. Porque eu não vou mais calar. Nem pra você. Nem pra ninguém. Vicente então concluiu: nos vemos amanhã na sala do chefe. Mas dessa vez, como investigado. E não como coordenador. Daniel não disse nada. Apenas se sentou lentamente, os olhos vazios, a pele pálida como papel. Saímos da sala em silêncio. Mas dentro de mim, uma tempestade tinha finalmente cessado. Eu não venci porque o confrontei. Eu venci porque me reencontrei. Porque a mulher que ele tentou diminuir, voltou a ocupar seu lugar. Não acima de ninguém. Mas onde sempre deveria ter estado, de pé. Inteira. E sem medo de ser vista. Nos dias que se seguiram, eu aprendi o verdadeiro silêncio que vem depois do barulho. Não aquele silêncio que machuca, que oprime, como o que eu vivia dentro do meu antigo casamento. Mas um silêncio leve, que traz paz. Um silêncio que parece dizer: você está segura agora. Pela primeira vez em anos, dormi noites inteiras sem acordar com o coração acelerado. E quando acordei, não senti culpa. Nem medo. Senti espaço. No trabalho, a notícia se espalhou como fogo seco. Bastou um suspiro diferente nos corredores para que os olhares mudassem. Alguns carregavam surpresa, outros vergonha, e alguns, claro, inveja. Mas a maioria me olhava com um misto de respeito e dúvida. Eu o entendi. Era difícil conciliar a Cíntia silenciosa de sempre com a nova gerente de projetos e neta do presidente. Mas eu não me importava mais em agradar. Agora, eu só queria ser real. Daniel, por outro lado, sumiu. Sua sala ficou trancada por 2 dias, e quando finalmente apareceu, era como uma sombra do homem que costumava se achar dono do ambiente. Andava cabisbaixo, respondia com monossílabos e evitava qualquer contato comigo. Eu não sentia prazer em vê-lo assim, como muitos poderiam imaginar. O que eu sentia era pena. Pena de alguém que teve tudo, e escolheu desprezar. As investigações internas começaram discretamente, mas não demoraram a revelar o que meu avô já suspeitava. Daniel estava envolvido em acordos com fornecedores externos, favorecendo empresas com quem tinha ligações pessoais. Eram pequenos desvios, sutis, quase imperceptíveis aos olhos comuns. Mas quando somados, formavam um rastro claro de manipulação. Luciana, como se imaginava, também estava envolvida. Foi ela quem criou alguns dos orçamentos falsos. Os dois haviam construído um esquema elegante de autopromoção às custas da confiança de quem acreditava neles. Quando fui chamada para prestar depoimento à auditoria interna, fui transparente. Não pedi que Daniel fosse punido. Não implorei por nada. Apenas contei os fatos. Como ele agia em casa, como lidava com os projetos, como rebaixava os colegas enquanto enfeitava sua própria imagem. Meus relatos não foram emocionais. Foram firmes. Precisos. Verdadeiros. E isso, por si só, bastou. Na semana seguinte, recebi a confirmação oficial: Daniel estava suspenso. O processo administrativo indicava indícios suficientes para demissão por justa causa, mas meu avô deixou a decisão final para o conselho. Ele vai colher o que plantou. Ele me disse. E isso precisa vir da própria terra que ele cavou. Luciana foi demitida sem direito a recorrer. Saiu da empresa sem se despedir, apenas com um olhar venenoso que passou por mim como uma lâmina cega. Doía, mas não cortava mais. Naquele mesmo dia, Vicente me chamou até sua sala. Estava com um envelope nas mãos. Quero que leia isso com calma, mas antes de assinar, me diga:
Você tem certeza de que quer continuar aqui, nessa posição? Porque agora, não tem mais volta. Todos sabem quem você é. Abri o envelope. Era a formalização do meu cargo como gerente de projetos, agora com autoridade plena sobre decisões estratégicas e uma equipe própria. Eu não quero voltar a ser invisível, vô. Respondi. Mas também não quero virar um símbolo. Só quero fazer o que sempre fiz. Com respeito. E com verdade. Ele sorriu e assentiu. Então assine. E comece sua nova fase com a dignidade que sempre teve. Assinei. Na saída, encontrei Daniel no corredor. Ele estava diferente. Sem o blazer caro, sem a postura inflada, sem os sapatos polidos. Apenas um homem comum diante da própria falência moral. Ele me olhou nos olhos e disse: Eu queria pedir desculpas. Por tudo. Eu fui um idiota. Respirei fundo. O peso do passado estava ali, entre nós. Mas já não me prendia. Você não precisa pedir desculpas, Daniel. Respondi, serena. O que você fez foi com intenção. O que você perdeu, foi por escolha. Ele abaixou a cabeça. Não insistiu. E eu segui andando. Não por orgulho. Mas porque o caminho à frente finalmente estava livre. E eu não carregava mais nada que não fosse meu. Na minha nova sala, sentei à mesa, respirei fundo e olhei em volta. Não havia ninguém ali para me aplaudir, nem flores, nem mensagens de parabéns. Mas havia silêncio. E nele, encontrei tudo o que procurei por anos: respeito, presença e paz. Porque quando a máscara cai, o que sobra não é escândalo. É verdade. E a verdade, mesmo quando dói, é sempre um recomeço. O tempo tem uma maneira curiosa de curar feridas que pareciam eternas. Às vezes, tudo o que precisamos é de distância, não geográfica, mas emocional, para enxergar com clareza o que antes estava embaçado pela dor. Nos meses que se seguiram, a minha vida não virou um conto de fadas. Mas virou minha. E isso, por si só, já era o maior presente que eu poderia ter me dado. A Montenegro Corp. Continuou em movimento, como sempre esteve, mas agora com uma nova política de integridade e acompanhamento direto em todas as decisões de liderança. Meu avô fez questão de mostrar que o escândalo envolvendo Daniel e Luciana não seria apagado, mas serviria de exemplo. Eles foram oficialmente desligados. Luciana processou a empresa, tentou alegar perseguição, mas as provas contra ela eram tão sólidas que o juiz sequer aceitou a denúncia. Sumiu do mapa depois disso. Dizem que se mudou para o interior, tentando recomeçar. Espero, de verdade, que tenha aprendido alguma coisa. Daniel tentou resistir. Contratou advogados, ameaçou expor segredos da diretoria, tentou jogar o nome da minha família na lama, mas era tarde. As máscaras haviam caído e, com elas, sua credibilidade. Com o tempo, desapareceu dos noticiários e dos escritórios. Soube por colegas antigos que agora trabalha como consultor autônomo, dando palestras sobre ética e liderança. A ironia me faz sorrir, mas também me faz pensar em como alguns homens preferem reinventar a verdade a encarar os próprios erros. E eu? Eu reconstruí. Não da forma dramática que muitos imaginam, com vingança ou glória. Mas com calma. Com escolhas. Voltei a viver em meu próprio ritmo. Aluguei um apartamento pequeno, com janelas que pegam sol de manhã e uma varanda onde planto manjericão. Fiz terapia. Redescobri o prazer de cozinhar para mim mesma. E, pela primeira vez, não precisei pedir licença para existir. Senti o chão sob os pés, firme. Seguro. Meu. Aos poucos, os funcionários da empresa passaram a se aproximar de mim de outro jeito. Não com bajulação, mas com respeito real. Muitos vieram se desculpar por não terem notado o que eu vivia. Outros confessaram que também se escondem atrás de cargos e crachás para não mostrar suas dores. Percebi, então,
que minha história não era apenas minha. Era um espelho. E eu decidi que ele precisava refletir algo melhor. Com o apoio do meu avô, criei um projeto interno dentro da empresa, o Espaço Voz. Um núcleo de acolhimento para mulheres em situações de abuso, silenciamento ou discriminação no ambiente de trabalho. Reuni psicólogas, advogadas e assistentes sociais. As histórias que ouvi ali me marcaram mais do que qualquer cargo que eu pudesse ocupar. Meu avô, Vicente, parecia mais leve nos últimos tempos. Como se ver a neta florescer fosse o único legado que ele ainda precisava deixar. Num jantar com toda a diretoria, ele se levantou e, erguendo uma taça, disse: "As mulheres que renascem. E que nos ensinam, todos os dias, o verdadeiro significado de coragem." Eu sorri, emocionada. Não porque era um brinde a mim, mas porque, naquele momento, eu entendi o que havia conquistado. Não foi o cargo. Não foi a validação. Foi a liberdade. A liberdade de ser quem sou sem me curvar, sem me esconder, sem implorar por migalhas de afeto. Às vezes, ainda me lembro da noite do jantar. Das velas apagadas, da mesa posta, do vestido escolhido com carinho. Mas agora, quando penso naquela cena, não sinto mais dor. Sinto orgulho. Porque aquela mulher, triste, machucada, mas de pé, foi a que teve coragem de sair pela porta. E nunca mais voltar a caber onde não era vista. Agora, eu me vejo. Me respeito. E, finalmente, me pertenço. E talvez seja isso que renascer significa. Não voltar a ser quem você era antes. Mas descobrir quem você sempre foi. Só que dessa vez, inteira. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!